começar a sentares, então fique à vontade para ir se acomodando aí, estabelecendo bem os isquios no chão, ganhando espaço ali nos glúteos. E aí a gente vai fazer a movimentação que a gente já fez algumas vezes, que é de ir alternando com a respiração uma torção do tronco para os lados. Então, na inspiração, a gente vai levar os braços lá para cima, apontando uma palma para a outra, no centro. Exalando, leva a mão direita no joelho esquerdo e a mão esquerda vai lá atrás no chão para dar um apoio para a coluna. E aí a gente olha por cima do ombro esquerdo com o rosto. Terminou de exalar, esvaziou bem o corpo, inspira, volta no centro, leva os braços lá em cima, uma palma apontando para a outra, exala, mão esquerda no joelho direito, mão direita lá atrás no chão, tenta olhar por cima do ombro direito. Exala bem, e aí vocês vão seguindo o tempo da respiração de vocês. Precisando inspirar, vem no centro, leva os braços. Na exalação, torce, levando a mão no joelho oposto, apoiando a outra lá atrás. E aí vão dando seguimento no movimento, sentindo bem a respiração de vocês, procurando respeitar o tempo de uma respiração satisfatória. E aí, como a gente começou levando a mão direita no joelho esquerdo, a gente vai fazer uma última vez, levando a mão esquerda no joelho direito, olhando por cima do ombro direito, e aí vai voltar lá no centro, levar os braços, e na exalação baixar eles pelas laterais, apontando os dedos lá para cima, na direção do teto, do céu, devagarinho. Ótimo. Apoie as mãos nas coxas ou nos joelhos, como vocês preferirem. E aí a gente vai fazer um movimento circular com os ombros para trás. Tenta relaxar bem o pescoço. Se sentir à vontade, fecha os olhos. Vai respirando da forma mais espontânea possível. Inverte o sentido, gira agora para frente. Vai parando. Gira uma última vez para trás, para afastar os ombros das orelhas, abrir o peito. E aí olha bem lá para a direita com o teu rosto, como quem quer olhar por cima do ombro direito, movimentando só o pescoço, respira. Devagarinho vem centralizando e olha lá para a esquerda. Respira. E aí, devagarinho vem centralizando. A gente vai apoiar a mão esquerda no chão do lado aqui do quadril, mais ou menos, como vocês sentirem mais confortável a posição dos dedos. Vai inspirar e levar o braço direito lá para cima, primeiro na direção do teto, do céu. E exalando, a gente vai andar um pouquinho para o lado com a mão esquerda, na intenção de estar aproximando a nossa costela esquerda do quadril. Fazendo uma flexão lateral para o lado esquerdo e sentindo todo esse lado direito se abrindo, ganhando espaço, alongando. E ativa esse braço direito como se quisesse pegar algo na diagonal lá em cima, para sentir desde lá do quadril até a mão direita em abertura. Se for confortável, pode girar o rosto para aproximar o queixo da axila direita, olhando lá para cima. Senão, mantém o olhar à frente. Inspirando, empurra o chão com a mão esquerda, vai retornando,
solta o ar baixo, braço direito. Já põe a mão direita ali no chão. Inspira, eleva o braço esquerdo. Exala, vai descendo para a tua direita devagarinho. Nessa intenção de estar aproximando a costela do quadril. Acha o teu ponto, mantém esse braço esquerdo ativo, sente toda a lateral esquerda do corpo em abertura. E para quem estiver confortável com isso, pode aproximar o queixo da axila esquerda. Vai inspirando. E aí, devagarinho, inspira, empurra o chão com a mão direita. Sobe, volta para o centro, exala, baixa o braço. Toma uma inspiração profunda, soltando o ar, vai relaxando o queixo, vai na direção do centro do peito. Solta bem a cabeça frente a baixo. Tenta manter a coluna alinhada, cuida para não arredondar as costas. Inspirando, vai subindo pela esquerda, a cabeça. Leva ela lá para trás, olha para o teto, exala, desce pela direita. Segue para esse mesmo lado. Um giro bem amplo, completo, mas cuidadoso. Afasta os dentes, relaxa a língua dentro da boca. Cada um no seu tempo, quando terminar de exalar com o rosto à frente e abaixo, vai inverter o sentido. Inspirar subindo pela direita, exalar descendo pela esquerda. E também cada um no seu tempo, quando descer a frente abaixo, o rosto, terminou de exalar, inspira voltando a cabeça para a posição natural dela. E aí, no teu tempo, cada um vai fechando os olhos, buscando aquela expressão facial relaxada, afastando os dentes, relaxando a língua dentro da boca, deixando os lábios relaxarem também. Da mesma forma, toda a região ao redor dos olhos. Começar pelas pálpebras, sobrancelhas, têmporas. E o mais profundo dos olhos que vocês conseguirem relaxar. O interior da cabeça. Deixa a tua respiração acontecer de modo espontâneo, fluido. E aí eu vou convidar vocês a sentares como estão, a princípio parares, perceberem se não existe um balanço sutil que permanece, um movimentinho constante, mas quase que difícil de perceber.
independente do corpo físico estático. Um movimento sutil, constante. E lentamente, sem movimentos bruscos, vem trazendo as mãos unidas em frente ao centro do peito, palmo com palmo. Convido vocês a entoar uma vez o Om na exalação, seja mentalmente ou vocalizando. Mas a gente começa então inspirando profundamente juntos. E aí, devagarinho, fique à vontade para relaxar os braços, despertar o olhar. E a gente vai passar para os 4 apoios, levando os joelhos, as mãos no chão. Joelhos na largura do quadril, punhos na largura dos ombros. E levem lá atrás os dedos dos pés em contato com o chão, em vez de levar o peito do pé no solo. E aí a gente vai inspirar, passando pela vaca, então inspirando, levita o quadril, olha lá à frente com o rosto. E exalando, firma as mãos e os pés no chão, vai tirando os joelhos do solo, empurra o chão com as mãos, vai entrando no cachorro olhando para baixo. Se precisar, dar um passinho atrás com os pés, um passinho à frente com as mãos. A intenção é conseguir relaxar bem a cabeça entre os braços, olhando lá para o espaço entre os pés, entre os joelhos. E sentir o quadril nos puxando para trás e para cima. Tentando fazer uma diagonal com a nossa coluna do topo da cabeça até o cóccix. Pode manter os joelhos semi-flexionados para conseguir essa amplitude aí para a coluna, esse movimento do quadril que puxa para cima e para trás. E aí vamos para aquele movimentinho de pernas, esticando uma, flexionando a outra, alternadamente, na velocidade que fizer sentido para vocês. Esse movimento pode ser mais dinâmico ou mais lento. Estica uma perna e flexiona a outra. Vai parando. Tenta projetar ambos os calcanhares na direção do chão, então tenta esticar as duas pernas ao mesmo tempo, na medida do possível. Tudo bem se não tocar o calcanhar no chão. Respira. Olha lá para as tuas mãos, avança o pé direito entre elas. Joelho direito flexionado, o tronco bem pertinho da coxa direita. Os dedos do pé esquerdo lá atrás firmes no chão, a perna esquerda esticada, ativa. Respira. Tenta, se for possível, tirar um pouquinho as mãos do chão. Mantendo a força só nas pernas. Se for muito desafiador, tenta só suavizar o toque das mãos no chão, tirando o peso que está caindo sobre ela. E aí, quem tirou as mãos pode voltar devagarinho.
Vai flexionando ali o joelho esquerdo para apoiar ele no chão. Relaxa o peito do pé esquerdo lá atrás no solo. E aí a gente vai fazer a seguinte movimentação. Se vocês preferirem primeiro ver para depois fazer, não tem problema. A gente vai estar aqui nessa base. Inspirando, a gente vai elevar o nosso tronco e elevar os braços lá para cima. Tentando projetar o quadril para baixo e para frente. Pesando o quadril na direção do chão. Exalando, a gente vai baixar os braços e começar a esticar a perna direita, como quem vai sentar lá na direção do calcanhar esquerdo. Tira a sola do pé direito do chão para apoiar o calcanhar direito só no solo, apontar os dedos do pé direito lá para cima. As mãos uma de cada lado da perna direita. A gente vai esticar o quanto conseguir, mantendo o olhar na direção do dedão do pé direito. Soltei o ar aqui. Inspirando, eu caminho para frente, coloco todo o meu pé direito no solo, elevo meu tronco, os meus braços. Exalando, eu baixo os braços, vou tirando a sola do pé direito do chão, esticando a perna direita, como se eu fosse sentar lá atrás no meu calcanhar esquerdo, deixo os meus dedos do pé direito apontando para o teto, esvazio o corpo. E aí vocês vão seguindo o tempo da respiração de vocês, inspirando, avança lá na frente, eleva os braços e exalando, desce, estica a perna direita, caminhando para trás. Cada um no seu tempo vai uma última vez lá atrás, exalando, e quando inspirar vai voltar à frente e não vai elevar o tronco nem os braços. Vai só respirar livremente, voltando aqui para a base inicial. Leva os dedos do pé esquerdo lá atrás no chão. Inspirando, tira o joelho esquerdo do solo. Exala, volta no cachorro olhando para baixo. Respira. Toma uma inspiração bem profunda, solta o ar pela boca, suspira. Exala bem. E aí olha lá para as mãos e avança o pé esquerdo entre elas. Primeiro na base da postura de corrida, tronco bem pertinho da coxa esquerda, joelho esquerdo flexionado, perna direita esticada, os dedos do pé direito firmes no chão lá atrás. Tenta devagarinho tirar, nem que seja um pouquinho, as mãos do chão, ou até pode trazer os braços paralelos ao tronco aqui. Sente as pernas firmes no solo. Devagarinho volta as mãos para o chão. Leva o joelho direito no solo. Leva o peito do pé direito no solo. Toma uma respiração aí profunda, completa, para preparar para a movimentação. Então, numa inspiração, você leva o tronco e os braços. Exalando, desce. Vai projetando o quadril para trás, esticando a perna esquerda. Caminhando com as mãos para trás, calcanhar do pé no chão, dedos apontando para o teto. E segue no tempo da tua respiração. Inspira, vai à frente, eleva, tronco, braço. Ela desce, ela atrás. Estica a perna.
Passou um último ciclo completo, cada um no seu tempo. Finaliza exalando lá atrás, esticando a perna. E aí, inspirando, só volta à frente, na base. Dedos do pé direito lá atrás no chão. Inspira, eleva o joelho direito do solo, solta o ar e cachorro olhando para baixo. Respira, toma aquela inspiração bem profunda. Solta bem o ar, pode suspirar, exalar pela boca. E aí a gente vai caminhar pé por pé, passos curtos, na direção do espaço entre as nossas mãos. Então, devagarinho, vai levando um pé, depois o outro um pouquinho mais para frente, observando essa caminhada, sentindo os pés, flexiona bem os joelhos quando vai aproximando, pode ficar na ponta dos dedos das mãos. Chegou com os pés entre as mãos, dobra os joelhos, aproxima a barriga das coxas, solta bem o corpo e a cabeça na direção das pernas. Relaxa os braços da maneira que preferir, respira. Solta bem o ar, esvazia bem o corpo. E numa próxima inspiração, vai devagarinho desenrolando a coluna, deixa o queixo colado no peito, os braços acompanham a cabeça, tronco na vertical, quando a cabeça se elevar, os braços vão estar apontando lá para cima. Exala, abaixa os braços ao lado do corpo, gira as palmas das mãos para frente. Toma uma inspiração bem profunda. Solta o ar pela boca, suspira, esvazia o corpo. Pode repetir isso algumas vezes, uma inspiração profunda, uma exalação mais intensa. Solta bem o ar, usa a exalação para soltar qualquer tensão residual do teu corpo. Os pés ou bem unidos, ou mais ou menos na largura do teu quadril, apontando os dedos dos pés lá para frente. Sente os calcanhares no chão. Eleva só os dedos dos pés no solo. Deixa o resto todo do pé em contato com o chão. E aí depois devolve devagarinho os dedos dos pés para o contato com o chão. Espalha eles, afastando um pouquinho uns dos outros. Os braços soltos ao lado do corpo, gira as palmas das mãos para frente. Teu olhar lá na linha do horizonte, relaxa a expressão facial. Se for confortável, fecha os olhos devagarinho, se mantém respirando. Postura da montanha, Tadasana. E assim como quando a gente estava sentados, tenta perceber que o corpo físico, a princípio, está estático, parado, mas tem um balanço que permanece, um movimento constante, sutil. E aí desperta o teu olhar. E eu vou pedir para vocês darem um passo atrás com ambos os pés, para centralizar um pouco mais no espaço de prática, no tapete de vocês. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho o nosso equilíbrio. A primeira postura que a gente vai fazer é a postura da árvore, Vrikshasana. A gente vai montá-la devagarinho e
cada um vai ir avançando conforme sentir que pode, no dia de hoje, dentro dos limites do corpo. Mas é importante a gente ir por etapas, tá? Construir a postura aos poucos, mesmo que vocês já tenham familiaridade com ela e já saibam qual é o ponto dela normalmente que vocês conseguem permanecer. Então, a primeira coisa, eu vou pedir para vocês sentirem o peso de vocês deslocando para o pé esquerdo, suavizando o contato do pé direito com o chão. E aí já pode tirar o calcanhar direito do solo, para apoiar só os dedos do pé direito no chão. E aí a gente vai girar o nosso joelho direito para fora. Cuidado para não girar o tronco junto, a gente mantém o nosso tronco apontando na direção que o pé esquerdo aponta. É só a perna direita que abre. E aí a gente pode primeiro só apoiar o pé direito ali perto do tornozelo esquerdo, inclusive se for preciso deixar os dedos do pé direito no chão e só o calcanhar apoiando na perna esquerda. Ou a gente pode subir um pouco mais na panturrilha, abaixo do joelho, não apoiem no joelho de vocês, cuidado. Quem quiser avançar um pouco mais, com o auxílio da mão direita, a gente pode levar lá no interior da coxa esquerda, o pé direito. De novo, não é em cima do joelho, tá? No interior da coxa, o calcanhar bem pertinho da virilha. Hoje a gente vai trabalhar com essas variações, teria a possibilidade do meio lótus, mas hoje a gente vai ficar por aqui. Vejam qual ponto de apoio do pé está mais favorável para manter o equilíbrio. E, devagarinho, tragam as mãos unidas em frente ao centro do peito. Lembrem que uma das chaves das posturas de equilíbrio é o olhar fixo em um ponto na linha do horizonte e uma respiração espontânea, fluindo satisfatoriamente. E aí a gente vai brincar um pouquinho com o nosso equilíbrio, numa inspiração elevando os nossos braços lá para cima, querendo levar o gesto das mãos acima da nossa cabeça. Mantenha aí respirando. Numa exalação, a gente volta o gesto na altura do centro do peito, devagar. E aí sim pode relaxar os braços e com cuidado voltar o pé direito para o chão. Apoiou o pé direito no chão, dá uma soltada na perna esquerda, balança no ar. Dá uma mexida ali no tornozelo, gira para um lado, gira para o outro. Tem uma soltura interessante que é apoiar os dedos do pé esquerdo no chão e fazer um giro circular com toda a perna, num sentido, no outro. Faz parte sentir um pouquinho de tensão, principalmente na sola do pé, no tornozelo. E aí a gente já vai preparando, já está sentindo agora o peso recaindo mais sobre a perna direita, o pé direito. Já fica com o apoio só dos dedos do pé esquerdo no chão, calcanhar alto. Lembra de achar aquele ponto para fixar o teu olhar lá na linha do horizonte e vai abrindo a perna esquerda para fora, apontando o joelho esquerdo para fora. E devagarinho vai encontrando o teu ponto. Às vezes é diferente um ponto para uma perna ou para outra, né? Então pode ser só o calcanhar tocando na perna direita, os dedos do pé esquerdo no chão. Pode apoiar no interior ali da panturrilha, abaixo do joelho. Ou com o auxílio da mão esquerda, trazer lá no interior da coxa direita, o pé esquerdo. Cuidado para não apoiar sobre o teu joelho, o pé. Cada um mexendo o seu ponto, é a mesma postura, são só variações, todo mundo está nos benefícios dela. A gente traz as mãos unidas em frente ao centro do peito, mantém respirando. Tá tudo bem se em algum momento desequilibrar, precisar remontar a postura. Não se frustra, vai brincando, se diverte no processo. E aí, numa inspiração, a gente traz aquele desafio de elevar os braços, trazendo o gesto acima da cabeça. Mantém respirando, permanece aí um pouquinho. Numa exalação, a gente vai descendo o gesto para alinhar com o centro do peito, respira ali nesse ponto. Para daí, então, ir relaxando os braços.
e devolver o pé esquerdo para o solo. Pé esquerdo no chão, dá aquela soltadinha no pé direito, no tornozelo. Põe os dedos do pé direito no chão, dá aquela giradinha para um lado, para o outro. E aí pode ir parando, ambos os pés no chão. Faz um balancinho para deslocar o peso para a ponta dos pés e depois para os calcanhares. Vai jogando com o teu tronco para compensar esse balanço. Tirando os calcanhares e depois os dedos dos pés no chão. E aí vai parando. Volta a tocar ambos os pés completamente no solo. A próxima postura é a postura da águia, Garudasana. É uma postura de equilíbrio bastante desafiadora, porque a ideia é a gente se enroscar em nós mesmos, mantendo só um dos pés no chão. Então a gente também vai montar ela por etapas, cada um vai ver até onde consegue ir e respeitar essa possibilidade do corpo. A primeira coisa que a gente vai fazer é flexionar os nossos joelhos, como se a gente fosse sentar numa cadeira atrás da gente. Então manter o teu tronco alinhado, a coluna crescendo. E aí a gente vai deslocar de novo o peso para a perna esquerda e vai cruzar coxa sobre coxa, a perna direita por cima da esquerda. Já acha o teu ponto para fixar o teu olhar ali na linha do horizonte. O equilíbrio já vai começar a ficar mais precário. Quem conseguir terminar de laçar o pé direito lá na panturrilha esquerda, massa. Se não, só mantém as pernas cruzadas. Achando esse ponto, o próximo passo, a ideia é afastar os braços para as laterais com as palmas das mãos viradas para frente. Podendo permanecer já aqui. Quem sentir que pode avançar, vai vir aproximando os braços um do outro para cruzar o esquerdo por cima do direito. Vê as condições de permanecer ou de avançar, vai respirando. Se possível, flexiona os cotovelos e termina de enlaçar um braço no outro, como quem quer tocar os dedos da mão direita na palma da mão esquerda. E aí, respira. Cada um vai ter o seu ponto. É a mesma postura, os mesmos benefícios. Vão respirando. E primeiro a gente vai desfazer os braços, seja o ponto que eles estiverem, relaxar eles, para depois descruzar a perna direita e voltar o pé direito para o chão. Dá aquela soltada no pé esquerdo. Toma uma inspiração bem profunda, solta bem o ar, usa a exalação para dar aquela soltada nas tensões residuais. Libera um pouquinho a perna, o pé esquerdo. E aí a gente vai preparar para fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, primeira coisa, flexionar bem os joelhos, como se fosse sentar numa cadeira lá atrás. Sente o pé direito firme no chão. Devagarinho vai cruzando a perna esquerda por cima da direita. Se for possível, laça o pé esquerdo lá atrás da perna direita, na panturrilha. Olhar fixo na linha do horizonte, respira. Aqui já é um ponto, já é possível de permanecer. Próximo ponto é elevar os braços em T, com as palmas das mãos viradas para frente. Sente aí, respira. Para avançar mais, vai cruzando o braço direito por cima do esquerdo, à frente. Para avançar mais, flexiona os cotovelos e termina de enlaçar os braços. Dedos da mão esquerda na palma da mão direita. Respira. Cada um no seu ponto, porque cada um sabe do seu corpo. Nessas posturas de equilíbrio, o balanço constante fica mais evidente. A gente acaba sentindo mais essa constante movimentação, apesar do corpo físico, a princípio, estático.
E aí, devagar, primeiro desfaz os braços, para depois descruzar a perna. Ótimo, dá aquela soltada na perna direita. Vocês estão arrasando. E aí, uma última posturinha de equilíbrio. E é o motivo da gente ter avançado mais para o centro, né, do nosso tapete, do nosso espaço de prática, para a gente ter espaço na nossa frente e atrás da gente. Essa é a postura, na verdade, das 7 posturas guerreiras. É conhecida como a postura guerreira número 3, Virabhadrasana 3. Eu vou primeiro mostrar para depois vocês tentarem fazer aí no tempo de vocês. Mas a ideia é fazer um movimento junto do tronco e com uma das pernas. Então eu vou manter meu pé esquerdo firme no chão. Vou trazer já os dedos do pé direito no solo, com o calcanhar no ar. E numa exalação, eu vou elevando a perna direita na mesma medida em que eu vou baixando o meu tronco para frente. E aí, esse sendo, né, o eixo da postura, eu posso permanecer simplesmente aqui numa diagonal, já estou na postura, ou eu posso ir avançando até onde eu sentir que eu posso permanecer nesse equilíbrio entre tronco e perna. Os braços podem permanecer paralelos ao tronco, ou a gente pode esticar eles lá para frente, paralelos à cabeça. Isso deixa ainda mais difícil a postura. E pode ser em qualquer um dos pontos. Aqui eu posso também levar meus braços ou manter eles paralelos ao corpo. Certo? Então eu vou pedir para vocês começarem com o pé esquerdo no chão. E aqui, como a gente vai fazer um movimento, o nosso olhar vai mudar a referência dele de horizonte. Tentem manter a ideia de um ponto para fixar o olhar aonde estiver na reta do rosto de vocês. Conforme forem baixando o tronco, achar um novo ponto para permanecer com o olhar. Fiquem à vontade para ir começando no tempo de vocês, lembrando de manter o pé esquerdo primeiro no chão, tirar o calcanhar direito do solo, dedos do pé direito no chão, e aí exalando e experimentando. Pode dar uma flexionadinha no joelho esquerdo, a perna esquerda não precisa estar completamente esticada, a não ser que seja mais confortável para ti. E aí vai pesquisando a possibilidade de elevar a perna direita lá para trás e baixar o tronco. Sempre respirando bem. E aí, de novo, tá tudo bem se precisar voltar um pouquinho, tentar ir de novo, remontar a postura, reencontrar o ponto de permanência. Vai fazendo esse autoestudo, se observando, se sentindo, respirando acima de qualquer coisa. E aí, devagarinho, podem ir retornando, cada um no seu tempo. Quando voltar com ambos os pés no chão, dá aquela soltadinha na perna esquerda que ficou na base. E aí, bora pro outro lado. Então, agora mantendo o pé direito no chão. Talvez um lado seja bem diferente do outro, as condições de equilíbrio, o ponto da postura. Tá tudo bem. Faz parte do estudo do yoga a gente perceber essas assimetrias entre os lados, que teoricamente são simétricos, né? Então, lembrem de ir tirando o peso do pé esquerdo, vai soltando o ar, com o olhar lá, procurando pontos de apoio na linha do horizonte. Inspira. E aí, cada um no seu tempo, vai voltando devagar.
Libera lá o pé direito. Inspira profundo, solta meio ar, esvazia o corpo. E aí a gente vai avançar lá na frente do nosso tapete. Pés apontando para frente, mais ou menos uma largura do quadril ou bem unidos. Gira as palmas das mãos para frente. Olhar lá na linha do horizonte, postura da montanha. Respira de forma profunda e satisfatória aqui. E numa próxima inspiração, eleva os braços, pode ser pela frente ou pelas laterais, como vocês preferirem. Exalando, vai flexionando os joelhos, descendo o tronco da frente e abaixo. Com os joelhos bem flexionados, cola a barriga nas coxas, relaxa a testa na direção dos joelhos. Respira aí, esvazia bem o corpo, solta bem o ar. Com as mãos do lado de fora dos pés em contato com o chão, pode ser a ponta dos dedos das mãos. Inspirando, leva um pé lá atrás, depois o outro para ir na prancha. Respira aí na prancha um pouquinho. E aí leva os joelhos no chão devagarinho. Leva o peito dos pés lá atrás no chão também. E vai sentando na direção dos calcanhares, postura da criança, leva a testa no chão, se solta. Inspira bem profundo, solta bem o ar. Usa a exalação aí de novo nessa intenção de dissolver qualquer tensão residual, inclusive para entregar pensamentos intrusos que podem ter vindo no desafio do equilíbrio, nessa prática que exigiu um pouco mais de vigor do corpo. Libera os pensamentos que vieram de incômodo, de insatisfação, de frustração, solta bem. Repara que, apesar de qualquer limite, de qualquer desafio, você deu conta, chegando ao fim da prática, se propôs a fazer tudo e se apresentou. E aí, inspirando, vai empurrando o chão com as mãos, caminhando com as mãos na direção do teu corpo, para ir elevando o tronco, deixa o queixo colado no peito. A cabeça vai ser a última a se elevar, devagarinho. Já leva as mãos de um lado, senta para esse mesmo lado, para liberar as pernas lá pelo outro. E vai sentando lá na frente do tapete. Vai preparar para deitar. Antes de deitar, fica a sugestão de pegar qualquer coisa que vocês precisarem para o Shavasana, para não precisar se levar depois. Então, seja botar ou tirar peça de roupa, mexer na iluminação do ambiente, tomar uma água, qualquer coisa que seja necessária nesse momento. E aí cada uma no seu tempo, sem pressa, vai ir deitando, exalando, com a coluna arredondada, queixo colado no peito, devagarinho, descendo, até deitar a cabeça no chão. Deitou a cabeça, pode esticar as pernas, se acomodar no teu tapete, ocupando esse espaço de forma melhor no corpo. Vai sentindo o teu corpo todo solto, em contato com o solo. Toma uma inspiração bem profunda, exala bem, solta o ar, pode ser até pela boca, num suspiro.
repara se você se sente já pronto para ir soltando o corpo na direção do chão, deixando ele imóvel, acomodado em Shavasana, ou se você prefere e sente que é necessário fazer ainda alguma movimentação, alguma soltura, alguma liberação de alguma parte do corpo, e fica à vontade para manifestar o que sentir de importante, de necessário, para aí então poder soltar o corpo estático, acomodado em contato com o chão. Se conecta com a tua respiração e vai sentindo teu corpo paradoxalmente se tornar mais leve a cada vez que você inspira e pesar na direção da terra cada vez que você exala. Mas percebe que ele pesa na direção da terra porque se torna mais leve para ti. Entende teu corpo nesse momento, tal qual um objeto que na nossa mão pesa, mas que se a gente solta, automática e diretamente vai na direção do solo e lá permanece. Solta o teu corpo. Vem desativando toda e qualquer musculatura, desde os pés, passando pelos tornozelos, avançando pelas canelas e panturrilhas, incluindo os joelhos, a parte da frente e a parte de trás das coxas, as virilhas, os glúteos. E aí busca relaxar, desativar as musculaturas internas da tua pelve. O períneo, ânus, os esfíncteres anais, a uretra. E aí vem relaxando então o tronco, a parte mais baixa da lombar, do abdômen. Subindo para a parte mais do meio das costas e as costelas. As escápulas e o peito.
o trapézio, o pescoço. Afasta os dentes, relaxa a língua dentro da boca e vê como a tua garganta relaxa. Sente também os teus ombros soltos. E vai relaxando na direção dos cotovelos. Os cotovelos na direção dos punhos. E dos punhos na direção da ponta do dedo, de todos os dedos das duas mãos. Suaviza então a tua expressão facial como um todo, para que a tua cabeça inteira se envolva por esse relaxamento, incluindo o couro cabeludo, as orelhas. E aí, com o corpo solto, entregue, parado, se conecta então com esse movimento contínuo, esse balanço permanente, sutil. Mas constante. E aí, devagarinho, sem pressa, pouco a pouco, vai movimentando as extremidades do corpo, pés, mãos. Toma aquela inspiração mais profunda. Solta o ar de forma mais intensa. E vai deixando o corpo responder a esses convites ao despertar, ao reativar. Numa crescente em direção a um espreguiçamento satisfatório. Boceja, suspira. E no teu tempo, vira para um dos lados, encontrando aquela postura mais recolhida, acolhedora. Se envolve num alto abraço, se dá um carinho.
E lentamente, cada um no seu tempo, fica à vontade para ir elevando o corpo, para voltar a sentar numa postura meditativa, confortável, tentando manter os olhos fechados, a atenção mais recolhida. Vai se acomodando, fazendo qualquer ajuste postural para permanecer aí confortável. E a gente vem trazendo as mãos unidas em frente ao centro do peito, palma com palma. E aí a gente vai entoar uma vez o Om na exalação, como preferirem acompanhar. Mas então a gente inspira juntos. Namaskar.